Boa tarde, companheiras e companheiros. Sitcom em ação. Boa tarde a todos, trabalhadores e trabalhadoras da nossa base. Estamos aqui em mais uma live, né? Temos aqui uma presença ilustre aqui, né, doutora Karina? Exatamente. Primeiramente dizer boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Hoje a nossa live é especial. Nós temos um convidado, Dr. Wagner Santana, um grande advogado aqui da nossa comarca. Foi um presidente ilustre aqui da nossa OAB de Duque de Caxias. Teve uma atuação brilhante na condução da gestão da OAB, uma gestão que a gente define como uma gestão histórica, tá, doutor Wagner? E a gente agradece o seu convite, por o senhor estar aqui hoje, falando sobre feminicídio conosco, né? Um tema tão importante, né? Uma informação que protege, o tema de hoje. E o senhor pode estar dando uma saudação para o pessoal aqui da nossa rádio, os trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Agradecer em primeiro lugar o convite do sindicato. O sindicato é extremamente importante para esse segmento aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É um sindicato que, historicamente, ao longo de muitos anos, talvez, acho que posso dizer sem errar, é um sindicato que se notabiliza pela preservação e garantia dos trabalhadores da categoria. É um sindicato assim, bem incisivo nessa demanda, então agradecer o convite a Paula, a você, doutora Karina, ao Sérgio, que é diretor aqui do sindicato, e a toda a categoria, minha saudação. Também aqui nos acompanha, um grande abraço. Espero que esse bate-papo não é uma abordagem profunda sobre um tema tão importante quanto o feminicídio, mas que o bate-papo auxilia aí na descoberta de novos caminhos. Aí pra gente aqui é um prazer, né? Exatamente. Então vamos estar falando da enquete do dia. Você acredita que informação e conscientização podem proteger mulheres contra o feminicídio? Respostas até às 12h50. Enquete sim ou não. Qual é o nosso brinde de hoje, Sérgio? Nosso brinde está aqui, doutora Paula. Vamos ver qual é o brinde de hoje. Esse brinde. É uma panela de arroz, não é isso? Exatamente. Da Mondial. Atenção aí, já que a gente está na mês das mulheres, né? Um prêmio isso aí, ó, 5 xícaras, acessório, cozimento a vapor. Opa, acho que eu vou sair da live um pouquinho para me participar. Ó, dá para fazer risoto e arroz. Então, respondo até as 12h50 a enquete. E aí, Léo, como estamos? Vamos lá, doutora. Já temos aqui bastante gente aqui já interagindo já. Cleo Borges, Tati Soares, Mileide Mendonça, Josiara Lopes, Lidiane Michel, Leandra Nunes, Dindinha Santos, Ronaldo Braga, Josiane Lopes de novo aqui, a todos desejando uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, doutora Karina, nós vamos estar abordando, né, as notícias dos setores, né, Sérgio? Sim, sim. Para a gente estar mantendo informado aqui os trabalhadores sobre as nossas convenções. Você pode estar falando para a gente? Posso sim, doutora Paula. As nossas convenções coletivas, né? A gente conseguimos um percentual para a construção civil leve, daqui de fora, de 5% do DNA, para toda a categoria. Bacana. Do mobiliário, do Jungvime, do mármore, também 5%, né? E estamos lutando aí com a construção pesada, também estamos quase se alinhando, mas tem algumas coisas para a gente poder resolver. E a questão da área da Reduc também tem algumas negociações que não está em negociações ainda, tá? Então essas as notícias dos setores, entendeu, doutora Paula? Então nas outras a gente ainda está aí na luta, né? Falta o quê? Pesada e Reduc. Pesada e A pesada tivemos a proposta de 6%, sim, né? sim. E estamos tentando fazer algumas inclusões de funções. O Fábio, o Jean, o Zé Ailton e até o doutor Hernandes, que não está hoje aqui com a gente à mesa, né? Sim. Eles estão numa reunião no Rio para tratar da obra da 493, Sim. lá em Magé. Que a gente está tendo algumas discussões lá, né, sobre o acordo coletivo. Então eles estão lá tentando um acordo. Lembrando que amanhã, sexta-feira, nós temos a Assembleia no estacionamento lá da Reduc, para a gente estar passando o resultado da reunião de ontem por vídeo no setor patronal, referente à convenção da Reduc e subsidiárias. Doutora Karina?
Então, né? Nós estamos aqui falando, né, sobre as notícias dos setores, nós temos agora também a questão da campanha do mês, mas antes da gente entrar, Léo, vamos aí ver se a gente já tem interações. Vamos ver quem já entrou aí na nossa live para a gente dar uma boa tarde. Temos mais gente aqui, ó. Amanda Galbim também aqui, ó, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Amanda. Alexandra Chiquinho. Opa, só um minutinho. Pronto. Alfredo Eldivan, Alexander Silva. Boa tarde. Ana Lúcia. Boa tarde, senhora Ana Alfredo Lúcia. Eldivan Boa tarde aqui pedindo aí. para repetir a enquete, doutora. Opa! Vamos lá. Você acredita que informação e conscientização podem proteger mulheres contra o feminicídio? Respostas até as 12h50. Enquete sim ou não. E vocês vão estar concorrendo a essa panela de arroz, cozimento no vapor, né? Para fazer o arroz, o risoto. Tomara que ganhe uma mulher, né? Porque é o mês das mulheres, né, Sérgio? Opa! Aqui as mulheres às vezes não entendem. Poxa, com tantas mulheres, às vezes ganham 1 ou 2 homens que estão na live e ganham. Você é sorte, né? Mas também se for um homem, ele também pode dar Não. a esposa dele. Não, tem problema O nenhum. homem também vai para a cozinha, entendeu? Tem gostinho, Na verdade, né? quando eu cheguei aqui, para todos que estão nos acompanhando, quando eu achei que esse brinde seria para o convidado, que no caso sou eu, mas Não, mês das mulheres. É o mês das mulheres aqui. Então, você que está aí assistindo a nossa live, não precisa ser associado do sindicato, tá? Você que está aí assistindo a nossa live, você também está concorrendo. É só responder sim ou não, ficar até o final, porque quando a gente faz uma listagem das pessoas que responderam a enquete, tá? E aí a gente sorteia pelo número e chama o nome da pessoa. Ela tem 30 segundos para responder ganhei na nossa live, ok? É assim que você participa Sim. desse Lembrando prêmio. da campanha também do aplicativo da rádio, né, doutora Karina? Exatamente, para você estar baixando aí no Play Store, né? Sim. Tem vídeos, tem áudios, né? E você pode também estar mandando a sua pergunta lá, que a gente vai estar respondendo aqui na rádio para você, tirando as suas dúvidas também sobre qualquer assunto ligado ao Citicom ou à questão de direitos também, tá ok? E hoje, né, nós estamos nessa campanha do Março Azul Marinho e Março Lilás. Vou falar um pouquinho sobre o Março Lilás, tá, doutora Paula? O Março Lilás é um mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer do colo de útero. Reforça a importância do diagnóstico precoce e da vacinação contra o HPV, que é a principal forma de evitar o desenvolvimento da doença. A recomendação busca alertar mulheres e famílias sobre cuidados essenciais, já que esse é um dos tipos de câncer que mais afetam a população feminina no Brasil. Então, a vacina contra o HPV é uma das principais estratégias para evitar o câncer do colo de útero e outros tipos também de tumores, como os que acometem ânus, pênis, boca e orofaringe. No calendário nacional de vacinação do SUS, o imunizante quadrivalente, que protege, né, do vírus, é oferecido gratuitamente em dose única para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Então, pais, não deixem de levar seus filhos para vacinar. É de suma importância a questão da vacina, ok? E é sempre bom a gente estar se prevenindo, tá? Fica aqui a nossa dica de hoje sobre o Março Azul Marinho e Lilás. E também lembrando a todos que o sindicato, né, para os conveniados, para os que são associados, tem redes de clínicas filiadas onde você pode estar se consultando com médicos para estar orientando, fazendo o seu preventivo, fazendo exames, né, doutora Paula? Sim, sim. Então não deixe de se associar e filiar ao Citicom se você é da categoria da construção civil, mármores e granitos, junco e vime, mobiliário, pessoal da área da Reduc, os terceirizados. Não deixem de ter essa consciência de filiação ao Citicom. Lembrando que o Março Azul Marinho é uma campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer coloretal, câncer de intestino e reto, como a gente lembrou na semana passada, né? Seria o câncer que acometeu a Preta Gil, né? É o terceiro tipo mais comum no Brasil. A cor azul marinho alerta para a importância de hábitos saudáveis e exames preventivos, como a colonoscopia
especialmente para pessoas com 45 anos ou mais, visando reduzir as altas taxas de mortalidade da doença. E aí, Léo, como estamos aí, Léo? Opa, vamos lá, parei aqui, ó. Na Ana Lúcia temos Débora Santos, temos a Dindinha Santos, a Nanda Aguiar, deixa eu ser a doutora Karina, advogada excelente, inteligente e ética. Doutor Wagner Santana também, um grande abraço. Temos o Daniel Alves, temos o Gabriel Oliveira, Débora Santos, Alexandre Chiquinho, Ronaldo Braga aqui de novo. O pessoal já participando da enquete, já tem perguntas já para o momento jurídico. Opa! A Roberta Leandra aqui perguntando, cadê o nosso presidente? Já está sumido da live. José Ricardo também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde a Maísa todos. Oliveira. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos e todas aí que estão aqui na nossa live, participando conosco. E agora, né, então nós vamos adentrar aqui no nosso tema de hoje sobre feminicídio, né, uma campanha de extrema importância que a gente traga conscientização para vocês, trabalhadores e trabalhadoras, para suas famílias, o quanto é importante a gente estar tratando, né, sobre uma questão que envolve a mulher no mês de conscientização, né, onde nós já vimos acontecerem tantas barbaridades no nosso país que chocaram o Brasil e o mundo. Infelizmente, a questão do feminicídio ainda é uma questão que merece ser amplamente combatida, falada e divulgada, né? E vale aqui registrar que nós precisamos sempre combater, não só lembrar da campanha através do Dia Internacional da Mulher, mas que essa seja uma conscientização durante o ano inteiro, né? Que a gente sempre tenha essa conscientização de que falar de temas que envolvem a mulher, como feminicídio, como combater essas práticas, né, dolosas contra a mulher, a gente possa estar falando cada vez mais. E hoje, né, Dr. Wagner, a gente que trouxe o senhor aqui, sobre essa questão do feminicídio. Antes eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho para o pessoal que não o conhece, né? Falasse um pouquinho do seu trabalho como advogado, que o senhor foi também nosso presidente da OAB de Duque de Caxias, uma gestão em que eu tive a oportunidade de trabalhar. Inclusive eu agradeço muito a gestão do Dr. Wagner, que foi aonde eu era uma pessoa muito tímida e aprendi a perder minha timidez, falando lá, tendo a chance de me comunicar, minha comunicação, voz, né? Tendo voz, né, como advogada, na gestão do Dr. Wagner. Então, se apresenta um pouquinho para a gente antes de adentrar aqui no tema. Bom, eu sou um advogado nascido e criado aqui em Duque de Caxias, já advogo há algum tempo, então a advocacia para mim é um segundo lugar de fala, né? Eu sou advogado desde sempre, desde que me entendo por gente. Aqui estudei, aqui fui professor e a gente está nessa luta que não é fácil, não é tranquila do dia a dia da advocacia. Você falou da OAB, eu acho que Deus me oportunizou essa possibilidade de ter sido presidente de uma importante instituição, como é a Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção de Duque de Caxias. Foram 6 anos de muito aprendizado, de muita entrega, onde não apenas eu, mas toda a equipe que, de fato, nos apoiou naquilo, possibilitou ao coletivo da advocacia. Eu lembro que o compromisso, o lema da gestão era compromisso com a advocacia, me referindo à necessidade de olhar para o coletivo da advocacia, não para o próprio umbigo, mas para o coletivo da advocacia. De certo modo, parece que chegamos a isso, oportunizamos um lugar de fala às pessoas que precisam ter esse lugar, que estavam invisíveis. Exatamente. Então, foi uma gestão que procurou incluir pessoas e não excluir pessoas. Foi uma gestão que procurou olhar o tempo todo para o coletivo da advocacia, assuntos que naquele tempo, há pouco tempo atrás, né, eram muito emblemáticos e agonizantes para a categoria.
desde a expedição de mandado de pagamento até a falta de respeito com a atividade do profissional nas serventias ou nos diálogos com todos os membros do Poder Judiciário. A gente conseguiu avançar muito nisso. E eu vou concordar com você, porque eu assumi quando a instituição completava 50 anos. Sim. E nós não tínhamos uma casa própria. O sonho de cada brasileiro, de cada um que nos ouve, nos acompanha aqui agora, é ter um cantinho para chamar de seu. Um município extremamente importante, como é o município do Duque de Caxias, economicamente, socialmente falando, politicamente falando, enfim, não tinha a instituição histórica, criada há 50 anos naquele momento, 2016, não tinha uma casa própria. A gente conseguiu fazer isso na primeira gestão. Então, foi um divisor de águas, e eu agradeço a você, Karina, Paula, ao próprio Mazinho, que não está mais fisicamente aqui conosco, mas todos, de um modo geral, a gente conseguiu envolver todo o segmento da sociedade nesse projeto, que foi um projeto vitorioso. E é isso. Eu sou, hoje, filho dos meus pais, mas o Wagner de hoje é um pouco produto desse tempo de OAB, né? Um olhar mais atento, mais aguçado sobre temas importantes, como é o feminicídio, mas sobre temas da advocacia. Esse é um pouco do resumo do Wagner, né? Hoje eu tenho um relacionamento, sou casado com a doutora Fernanda, que nos acompanha aqui, inclusive, que é advogada e que é minha sócia do escritório, e além disso eu tenho 2 filhas. Fiz o gatilho aqui, que vai justificar um pouco do que eu vou falar do tema. Você está no meio de 3 mulheres, né? Exato. 3 mulheres. Além da minha avó, da minha mãe, das pessoas, todas mulheres que foram e continuam sendo importantes na minha vida. Sim, sim. Exatamente. E eu quis levantar essa bandeira porque o senhor foi um advogado, o senhor trouxe voz para a ala feminina dentro da OAB. Eu nunca esqueço a questão da comissão da mulher advogada, que foi muito importante, das outras comissões que trouxe esse link, justamente da gente trazer temas, combater, ter voz, trazer para dentro da instituição, a DEAN fazendo palestras, conscientização, Ministério Público, Defensoria Pública. Eu lembro de muitos cursos que nós tivemos que não se tinha aqui, a gente tinha que ir para fora para poder fazer uma pós-graduação. Então foi uma época realmente que nós tivemos grandes avanços, né? Não só nessa área, mas também nessa questão, porque é importante que as instituições que permeiam, né, não só a advocacia, mas que a gente tenha consciência de que todo mundo ali precisa se ajudar. Porque se a gente tem hoje um link bom, hoje um acesso com uma DEAN, por exemplo, é porque foi conquistado lá atrás. Vou te trazer um dado a respeito disso que você está falando, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Assim, foi muito importante. A maioria das comissões eram conduzidas, presididas por mulheres, no meu período. A doutora Fernanda, delegada, ainda hoje titular da DEAN, foi uma das grandes parceiras desse projeto da OAB. A OAB esteve à frente da criação do primeiro Fórum Permanente de Violência contra Mulheres, contra o Feminicídio, dentro do município. Olha que bacana, viu? Uma informação importante. Durante essa gestão. Então, às vezes, né, a gente... Acho que é importante também colocar isso, eu comentei, Paula, mais cedo ali com a Karina. Vamos colocar determinadas pessoas para falar sobre um determinado tema. É importante que essa pessoa tenha um lugar de fala, né? Esse tema de hoje, né, sobretudo, o público masculino, os homens que nos acompanham aqui hoje, agora, no final a gente vai deixar aqui uma grande reflexão, quando a gente começar a falar sobre especificamente o tema. De novo, eu quero agradecer a vocês, porque é sobretudo fundamental que esse público masculino, Sérgio, que os homens
debatam, né, sobre esse assunto. se aprofundem no tema, Também. né, e possam, de alguma forma, falar e fazer, porque a palavra o vento leva, mas os exemplos, eles arrastam. Pela via do exemplo, você trazer uma nova realidade. Exatamente. Sim, verdade. É o que ocorre. Eu faço parte de um grupo hoje, né, que são mais de 50 mulheres ali na Reduc desempregadas. A gente briga muito pela empregabilidade, né, da mão de obra feminina, porque mesmo que a gente tente tampar o sol com a peneira, né, o nosso país ele é muito machista. Então, até no local de trabalho, sim, ocorre aí o assédio, ocorre tudo no local de trabalho. Então, muitas das vezes, até algumas, né, passam informações no sentido, poxa, eu preciso de um emprego, porque eu tive que abandonar o meu lar, porque o meu marido me batia e espancava as crianças. Então, a gente acaba trazendo para a gente também, dentro desse grupo, algumas discussões, né, das mulheres que precisam realmente trabalhar para elas sobreviverem, porque se elas continuarem dentro desse relacionamento, elas serão mortas. Como os muitos casos que a gente tem visto aí na internet, um vizinho, um amigo traz pra gente, ou uma amiga, no sentido da violência contra a mulher, porque só tem aumentado. Exatamente. Entendeu? Os índices só aumentam, só aumentam. O último agora foi do policial, né? De São Paulo. De São Paulo, entendeu? Sim. Então é muito triste. E o pior de tudo, tentar forjar que ela mesma se suicidou. Entendeu? Então isso daí choca a gente, né? Que cada dia é uma notícia diferente. Mas vai ser sempre uma luta diária, né? Exatamente. Se nós mulheres não nos unirmos, entendeu? Só aumenta, só aumenta. A criminalidade está aí, né? Infelizmente, o crime do feminicídio, né? Vem crescendo assustadoramente. E vamos adentrar agora no tema. E aí, Léo, como estamos? Opa, doutora. Vamos ver quem é que estamos aí, Diego. Vamos lá, temos aqui Gilciane Lopes, deixou assim, ó, sentia falta sua na Reduc hoje, doutora Paula. Amanhã estarei lá. Valcir Boa tarde. Vou pegar aqui o Valcir de André, que o sobrenome dele é meio complicado, desejando uma boa tarde a Boa todos. tarde. Boa tarde, Valcir. Boa tarde, Valcir. Marcelo Mello também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. O Márcio Santos deixou uma interação aqui relacionada ao tema. Feminicídios. O Brasil registrou recorde no feminicídio, um aumento de 4,7 em relação ao ano. No caso que passou, né? O ano Isso de precisa 2025, acabar. Isso foi a gente interação está do começando tema. agora o ano, né? Estamos no mês Exatamente. de março. Março, mas já ocorreram tantos casos horríveis já esse ano. Já esse ano. Max Field desejando assim uma boa tarde a todos e falando que é um prazer participar da live. Ô, Marcinho, obrigada. Inclusive, Ronilton ele está aqui no Goulart. sindicato. Né? Ele estava Ronilton Goulart desejando uma boa tarde. Boa Evandro tarde, Oliveira, boa tarde. Sebastião Henrique, Wagner Camacho, Paulo Roberto, Márcio Piedade, Eduardo França. Bastante homens, hein? Opa, Isso é boa bom. tarde. Isso é bom, Fábio isso é viu? bom. É importante isso. Então, doutor Wagner, vamos entrando aqui. Vamos falar só um pouquinho da enquete? Antes da gente entrar do tema, por causa do pessoal que está chegando agora. né? Enquete do dia. Você acredita que informação e conscientização podem proteger mulheres contra o feminicídio? Resposta até às 12h50. Enquete sim ou não. Para você estar concorrendo a esta... Panela de arroz. Cozimento no vapor. Arroz e risoto. Opa, dá pra Até fazer às bastante coisa, hein? 12h50. Vamos lá? Não vou levar essa panela pra mim. Ah, é? Tá certo. Então, doutor Wagner, vamos lá para a gente começar a entrar no tema, Sim. né? O que o senhor pode dizer aqui para a gente? O que caracteriza, na verdade, a questão do feminicídio? O que seria o feminicídio? Que tanta gente fala, tem gente entrando agora na live. Por que não é homicídio, é chamado de feminicídio quando ocorre contra a mulher? Conta aí pra gente um pouquinho dessa questão. O feminicídio é matar uma mulher pelo fato dela ser mulher. Basicamente, de uma forma bem superficial, Aham. bem direta, é isso. isso. É isso. Né? Poxa, mas a gente já tem a legislação brasileira, o nosso Código Penal, no artigo 121, Exato. já trata lá
e o nosso Código Penal, assim como o Código de Processo Penal, são legislações que sofreram mudanças ao longo desse tempo todo. Elas são de antes de 1950, do século passado, antes da metade do século passado. Já tem lá o homicídio, artigo 121, matar alguém. Por que criou essa figura do feminicídio? Porque o feminicídio se caracteriza basicamente matar a mulher num contexto de violência doméstica, por exemplo, pelo fato dela ser mulher. É isso, é basicamente isso. O feminicídio é basicamente isso, né? Eu fiz aqui uma anotação de coisas, de recortes históricos, né? Assim, se a gente for pensar historicamente, eu acho que agora, no início e no final, o que fica na minha cabeça aproveitando essa audiência, é a seguinte: nós falamos, mas a pergunta que fica, e a grande reflexão é, o que a sociedade, as mulheres, mas sobretudo os homens estão fazendo para que essas taxas cada vez mais crescentes, né, de mortes de mulheres, sobretudo em ambientes domésticos, você deu o exemplo de São Paulo, o que é que nós estamos fazendo de fato para melhorar isso? Qual é a nossa atuação específica, ativa, efetiva, como sociedade, como sociedade, mas eu me refiro aqui ao público masculino, particularmente. A Paula ainda há pouco disse o seguinte: olha, a nossa sociedade ela é machista. Historicamente sempre foi assim. Né? Historicamente sempre foi assim. Então, se a gente volta no tempo 50 anos, vamos voltar no tempo 50 anos, 1976, Ângela Diniz foi morta. Ano do meu nascimento. Há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás. Ângela Diniz foi morta. Foi morta porque ela era uma mulher à frente do tempo dela. Questionava. Isso incomoda. Usava roupas cavadas, enfim. Era uma mulher à frente do tempo dela. Ela foi morta. Foram 2 julgamentos. O algoz da Ângela, naquele tempo, foi o Dock Street. Naquele tempo, a defesa usou a legítima defesa da honra dele, autor, e obteve a absolvição. Há 50 anos atrás. Hoje, Brasília, né, as cortes superiores já definiram que não é, nesse tipo de delito, possível validar esse argumento de defesa. Eu fiz isso porque ela estava paquerando fulano. Eu fiz isso porque ela me traiu. Eu fiz isso porque ela me respondeu. Né? Eu estava no bar com os amigos e ela veio cheia de atitude, vamos embora. E eu não gostei daquilo. Peguei uma garrafa e dei na cabeça dela. E ela morreu. Não é possível utilizar esse argumento da legítima defesa da honra. Mas você me perguntou, o que é o feminicídio? O feminicídio é, sobretudo, basicamente, agora o artigo 121A do Código Penal. A lei de 2024, a lei de 2024, criou o crime autônomo, porque, na verdade, a gente veio engatinhando, né? Aí criou uma figura que, se a vítima fosse mulher, isso poderia, conforme o caso, conforme a narrativa do fato, isso poderia qualificar para aumentar a pena do homicídio. Somente em 2025 é que a gente passou a ter uma lei específica, né? E aí o crime é autônomo, artigo 121A do Código Penal. Então hoje está lá, homicídio, 121. Feminicídio, pouco tempo, 121A do Código Penal. Pena de 20 a 40 anos. É hediondo. E, para o sujeito progredir por um regime mais brando, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, obrigatoriamente precisa ter monitoramento e só depois de 55% da pena cumprida. Então, há avanços. A legislação
ela não está sendo refratária, né? Bateu, voltou, ela está entendendo e acompanhando essa mudança que a nossa sociedade encara. Mas temos uma legislação, as delegacias especiais de atendimento à mulher, a cada momento, vem compreendendo mais a importância de dar um tratamento digno à vítima quando ela chega naquele ambiente. Era algo que eu conversava com a delegada titular aqui da DEAN Caxias, né? Com a doutora Gisele, que antecedeu a doutora Fernanda, e com a própria doutora Fernanda, sobre esse acolhimento da própria vítima quando chega naquele ambiente de delegacia, já que antes das delegacias especiais de atendimento à mulher, da DEAN, todas as mulheres eram atendidas numa delegacia comum, né? E os policiais quem são? Em sua maioria, naquele tempo, homens. Hoje nós temos muitas mulheres em todos os segmentos. Exatamente. Né? Me referindo aqui à questão do empoderamento e de ter voz e lugar de atuação nesses espaços de poder. Né? Bacana. E assim, essa questão do feminicídio é importante a gente estar trazendo, porque é um crime que geralmente ele ocorre, né, em ambiente doméstico, ambientes isolados, privados. Né? Um homem, quando ele é morto, a maioria das suas vezes, ele é morto em público, mas uma mulher, quando ela é morta dentro do local onde ela tinha que se sentir protegida, dentro da sua casa, no seio da sua família, muitas vezes na frente dos filhos, né? Muitas vezes na frente de parentes, enfim. Às vezes nem ocorre só com ela, às vezes a gente já viu casos que, infelizmente, o agressor ele não só acabou ferindo ou matando, né, a sua companheira, mas quem também estava lá, às vezes crianças com quem ali tão inocentes naquele cenário de violência acabam sendo acometidas, ou outras pessoas. Isso tem batido um recorde estrondoso. Isso é verdade, doutor Wagner? O que o senhor tem para falar para a gente desse cenário, né, vamos dizer assim, de 10 anos para cá? Existem no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro, alguns fóruns, observatórios da cena feminina, né? Então, a lesão corporal produzida no ambiente doméstico, assédio moral ou sexual nas relações de trabalho, como a Paula acabou de mencionar há pouco aqui. E você trouxe um dado que é exatamente isso. Hoje, se a gente olhar em termos proporcionais, né, o mapa Brasil, a fonte é o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem um observatório nacional, estado por estado, em cada estado, município por município de cada estado, abordando essa questão, né? Então, tem os recortes. Homicídio, no caso do feminicídio, né, então o recorte é o seguinte: costuma atingir mais a população negra do que a população branca. Em regra, as mulheres violadas e vítimas dos feminicídios giram ali na faixa de 30 a 59 anos. Em sua esmagadora maioria são solteiras, tá? O objeto empregado, por incrível que pareça, não é arma de fogo, são armas brancas, tá? Os algozes, né? Os autores dessa violência, assim, disparado, são os companheiros, entendendo aqui namorado, noivo, companheiro, marido, enfim, são os companheiros, e o local preponderante dessa atuação é a própria residência. Né? Porque ela está vulnerável, né, ali, né? Esse é o ponto. Lá, a OAB do Rio de Janeiro, não só do Rio, mas a OAB Nacional, mas no Rio de Janeiro, ainda no nosso período, assim, em briga de marido e mulher, que o ditado era, a gente ninguém não coloca a mão. Ao contrário. Coloca assim. Coloca assim. Né? Então, a campanha do xizinho na mão, né? Isso que nós fizemos. Exatamente. Então, existe muita coisa acontecendo na cena da sociedade brasileira, ou no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo. Existe muita coisa. Mas ainda há muito por fazer. Né? É uma questão cultural, uma questão de mentalidade. Eu ia perguntar sobre isso. O doutor, como advogado,
acho que deveria ser mais severa a lei quanto a isso, quanto ao feminicídio? Teria que ser mais severa? Então, excelente pergunta, né? Excelente pergunta, e cuja resposta não cabe nesse bate-papo aqui, porque são muitos recortes para a gente entender uma resposta na direção A ou na direção B. Mas, assim, de uma forma bem superficial, acho que todo mundo sabe, né? O STF declarou como absolutamente inconstitucional o estado do sistema prisional brasileiro, né? Os presídios brasileiros, eles violam todas as garantias constitucionais do ser humano, eles violam os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. É um estado de coisas absolutamente inconstitucional, a cena que você encontra no sistema prisional como um todo. Primeiro detalhe. Primeira observação que eu faço, né? A segunda observação é que será que a solução é só tornar mais severas as leis? Se a gente responder que sim, talvez a gente esteja deixando de lado ou colocando para debaixo do tapete uma questão que para mim antecede a tudo isso. Você vê, feminicídio de 20 a 40 anos, com dificuldade para progredir. E se progredir tem monitoramento eletrônico. É um avanço. Opa, doutor, aproveitando até que o senhor falou do monitoramento eletrônico, veio uma pergunta aqui relacionada ao tema. A Jéssica C. Jovelino deixou assim: é verdade que essa questão da tornozeleira é um alarme no celular da vítima? É um alarme no celular da vítima? Jéssica é o nome dela? Isso. Jéssica, não sei se eu entendi bem, né? Mas... se a pessoa quando... que é a vítima recebe um alarme, é isso aí? Não entendi, parece ser isso. Eu vou aproveitar esse gancho da pergunta bem colocada da Jéssica para trazer uma questão assim que é... O feminicídio é a morte da mulher por conta do fato dela ser mulher, por conta do fato dela ter se indisposto com o companheiro, com o marido, com o noivo. Esse é o feminicídio. O que acontece antes do feminicídio? Normalmente, estatisticamente falando, normalmente não, mas estatisticamente falando, antes do ato final da morte da mulher, acontece alguma coisa. Tem os avisos, né? Esses avisos é uma cotovelada, é um puxão, sinais de risco, é um puxão de cabelo, Dá sinais. é agressão, né? É intimidação, são sinais. As mulheres hoje, a Jéssica aqui nos acompanhando e os outros ouvintes todos acompanhando, o que as mulheres fazem? DEAN, violência doméstica. Quer proteção? Quer uma medida protetiva? Quero uma medida protetiva. As medidas protetivas, extremamente úteis, importantes, válidas, elas conseguem atingir o seu objetivo, que é impedir a continuidade daquele fato. Infelizmente não. A imprensa, a quase todo dia, em cada canto do Brasil, agora, nesse momento que estamos falando aqui, meio-dia e 30, meio-dia e 45, em algum lugar no Brasil está acontecendo uma violência ou um feminicídio. Tá? Aí quando a Jéssica traz a questão do monitoramento, Jéssica, aqui eu estou falando é que esse sujeito que cometeu esse crime e que cumpriu sem nenhum acidente de percurso, cumpriu 55%, 60% da pena, ele vai ter a possibilidade de sair em regime aberto. Essa saída no regime semiaberto ou no regime aberto, ele estava trancafiado e vai, pouco a pouco, e retomando o convívio com a sociedade, terá um monitoramento com tornozeleira.
esse sistema da tornozeleira, ele monitora para saber se aquela pessoa saiu do perímetro que ela precisa respeitar. Tá? Até onde sei, e acho que é válido, nós não avançamos na direção de disparar um alarme para a potencial vítima, né? O que poderia evitar ou reduzir esse caminho da violência doméstica, 1, 2, 3 vezes, medida protetiva descumprida, feminicídio. Não sei, Jéssica, se eu conseguir me expressar aqui e responder, mas estamos à disposição. Bacana. Doutor Wagner, e assim, como é que funciona essa questão da medida protetiva? As mulheres ficam muito na dúvida de como funciona. Elas vão à delegacia, pedem essa medida protetiva, onde é que ela vai? É uma decisão judicial? Como é que é? Vai até uma delegacia especial de atendimento à mulher. Normalmente, como os eventos ocorrem em sua esmagadora maioria no ambiente privado da própria residência, é aquela delegacia especial de atendimento à mulher daquele município. No caso do Duque de Caxias, funciona aqui na General Dionísio, perto do fórum. E lá a delegacia vai se encarregar, a equipe de atendimento da delegacia, toda a equipe, finalizando pelo delegado ou pela delegada, no caso do Duque de Caxias é uma delegada, vai se incumbir e se encarregar de adotar as medidas administrativas e legais visando as medidas protetivas. Encaminhamento para exame de corpo de delito, porque, em regra, são crimes que deixam vestígios, e se deixa vestígio, você pode ter uma prova pericial daquele fato. Então, é basicamente isso. Aconteceu, não pense 2 vezes, vá até a brincadeira de hoje, que parece bobagem, ou o descontrole de hoje, que parece bobagem, pode potencializar e avançar na direção de algo mais grave. Então, olhe todo o histórico, pense e haja. Vá até a delegacia, registre a ocorrência, peça a proteção pertinente, cabível, faça o exame de corpo de delito e fique atento. Doutor, eu lembrei aqui de um caso, como o doutor falou, que dá sinais, né? Mas tem casos que temos visto hoje que até um não, uma rejeição, o fato de você falar não também está provocando isso. Exatamente. Sim, vou fazer um gancho, vou fazer um desdobramento aqui, né? Crime contra as mulheres, né? A gente está tratando hoje feminicídio. Mas vamos falar do estupro. Vamos falar do estupro. Historicamente sempre se imaginou que o estupro acontece quando o homem força a mulher a ter com ele algum tipo, antigamente era ter conjunção carnal, agora não é mais isso, mudou, né? Então algum tipo de contato íntimo. Não é necessariamente isso, não é exatamente isso. A mulher pode consentir, mas na hora que ela fala, não quero mais, isso não, assim não, esse limite precisa ser respeitado. Então, aquela ideia equivocada de que, se ela consentiu, então está valendo tudo. Não é verdade. Não é verdade. Peguei esse paralelo só por causa da palavra não. Porque não é não. Porque não é não. Exatamente. Então, não é não. O que é o não é não? Não quero e pronto. Não quero desse jeito, não quero mais, chega, é o limite. O limite está colocado. Se o limite foi colocado, precisa parar. Ser respeitado. E aí vale, isso aqui é informação legal, né? Porque, assim, muitos nos ouvindo aqui, estão ouvindo a gente aqui, e são homens, essa audiência, os homens, de repente, a turma está na balada, né? E está ali no barzinho, está no pagode, está no churrasquinho, está na praia, sei lá, no final de semana, carnaval, vale tudo. Opa, bebida. Fica atento com isso. A bebida é algo extremamente perigoso, porque
isso pode dar um problema gigantesco que a gente chama de estupro de vulnerável. A gente saiu aqui um pouquinho do tema, né? Mas acho relevante trazer isso, Pode porque falar, são Wagner, aqui dicas, são informações. O que é o estupro de... Ah, não, porque a garota tinha 12 anos, tinha 13 anos. É estupro de vulnerável. A palavra vulnerável significa dizer que a pessoa com quem você pretende ter relações está sem condições de discernir exatamente sobre tudo aquilo que está ou vai acontecer. Esse é o contexto de vulnerabilidade. Né? Então você pensa, assédio moral, ambiente do trabalho. Costuma acontecer pra Ela caramba. está vulnerável Por quê? por causa do efeito também da bebida, né? Não, Em si. não, no ambiente de trabalho, em regra, é por conta da relação patrão-empregado. Eu estou acima de você, Superior. hierarquicamente, eu posso tudo. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Né? Então, eu só fiz esse recorte, que me pareceu bem razoável, bem importante, por causa da palavra não. Então, no contexto de casa, né? Você, Wagner, caramba, a gente descambou por uma situação de sociedade brasileira onde a mulher diz um não e o sujeito vai lá no quarto, pega uma arma ou saca uma arma O que e dá um tiro. aconteceu com aquela menina, né? Que a mãe chegou no momento que o rapaz estava deferindo as facadas contra ela. Ela conseguiu sobreviver, graças a Deus, mas foi o fato de dizer não. Eu não quero porque eu quero me dedicar aos meus estudos. Ponto. E aí, há pouco você me provocou, dizendo, Wagner, não seria o caso da gente endurecer as penas? Mesmo endurecendo... As reformas todas da legislação penal, muitas que aconteceram ao longo desse tempo todo, incluindo as mais recentes, né? Tornando determinados crimes hediondos, né? Vamos falar de milícia, vamos falar de associação, organização criminosa, vamos falar de associação para o tráfico, vamos falar dos crimes de colarinho branco, vamos falar de uma série de delitos. Houve uma potencialização das penas. As condutas desapareceram, reduziram. Não. E muitos casos que a gente vê na frente do juiz, eles falam, eu vou fazer, eu vou continuar fazendo. Vai ser agora a irmã. Você viu esse caso? Na frente do juiz. Então, ele mesmo na frente do juiz. Então, faria de novo. qual é a conclusão aqui? É claro que, de novo, a gente está aqui falando, mais cedo, quando você trouxe a abordagem, eu disse assim, poxa, são diversos recortes que a gente precisa examinar Sim. para chegar aqui a um diálogo mais profundo. O tempo não permite isso. Sim. Mas fica A gente ficaria aqui a tarde Fica toda. a reflexão. Será que só aumentar pena, Resolve. dificultar progressão é a solução? Ou a questão está na nossa cabeça? Sim. Está no modelo de sociedade que nós temos. Sociedade. É uma questão cultural? Ainda é esse patriarcado falando muito alto? É por conta Ainda da é o- propriedade. Eu sou dono. Ainda é isso? Possivelmente. O machismo também. Possivelmente. Então, a gente tem É que fazer posse, é um posse. recorte antropológico, filosófico, sociológico, né? Assim, uma pesquisa ampla de campo, de cenário, para entender que famílias são essas famílias de hoje, de onde essas pessoas saíram, de onde essas pessoas vieram, quais são os exemplos, quais são as marcas, as dores, né? Que as pessoas carregam. Mais cedo eu falei aqui, o Wagner de hoje não é o mesmo Wagner de antes de OAB. E também não sou o mesmo Wagner de 20 anos atrás. É uma construção ao longo do tempo. E aí eu falei, e de novo quero agradecer a possibilidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Sim, sim. Porque eu sou homem, mas disse, minha avó, minha mãe, minhas tias, minha ex-esposa, minha atual esposa, minhas duas filhas. Que sociedade eu, enquanto homem, pai, filho primeiro, e depois neto, filho, e depois pai de duas garotas, assim como tantos outros que nos acompanham aqui, que sociedade eu espero mais adiante? Sim.
Para que os reproduza esse mesmo padrão incorreto, ilegal, irresponsável de violências, todas as violências, Sim. de incivilidade e de violência contra as mulheres, ou uma sociedade melhor. Verdade. Léo, Vamos para o tem sorteio. pergunta? Ah, beleza. Não, é que eu tinha levantado até a mão aqui, ó, que veio uma interação relacionada àquela pergunta da Jéssica. O Márcio Santos deixou assim, essa questão do relógio, que Jéssica perguntou, está na pauta no Congresso. O uso do relógio que vai soar um alarme sempre que o indivíduo estiver próximo da mulher. Pois é, a gente tem hoje no Congresso Nacional uma série de projetos, ainda são rapidamente, assim, o tempo está correndo, mas alguém teve uma ideia, essa é uma excelente ideia, tá? Esse se transforma num projeto, esse projeto precisa passar Ajuste. pelas comissões temáticas específicas, incluindo a de Constituição e Justiça, para verificar questões de constitucionalidade e tudo mais, até ficar pronto, se não sofrer nenhuma emenda, acaba sofrendo emenda, até ficar pronto para ser votado, né? E depois de votado, ele ainda tem uma tramitação aí perante a outra casa, até receber um ok de quem está sentado na cadeira lá no Palácio Planalto, do presidente Que a maioria da ocasião. são os homens, né? Isso, o Congresso hoje ainda é, mas é um tema muito sensível, tá? Sim. É um tema que tem recebido a devida acolhida pelos parlamentares. Então, a Jéssica perguntou, e agora o Marcos, né? Que completou, agradecendo o Marcos. Realmente existe esse projeto e a gente espera que esse projeto se transforme em lei e vai ajudar muito, 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 porque é um mecanismo que ele detecta. No momento em que há um deslocamento de aproximação para a vítima, ele dá um alerta para a vítima, permitindo que a vítima possa sair daquele local, chamar alguém, entrar em contato, se fosse em Duque de Caxias, com a patrulha Maria da Penha, por exemplo, que tem um núcleo específico ali para cuidar disso, que inclusive, lembrando da patrulha, agradecer e saudar o valoroso trabalho das mulheres que estão lá. Então vamos lá, então, partir para o nosso sorteio, Léo? Vamos, por causa do Vamos horário, ver o pessoal pode quantas estar no pessoas almoço. participaram. Então, hoje nós tivemos nossa enquete do dia aqui, né, doutora Paula? Sim. Você acredita que informação e conscientização podem proteger mulheres contra o feminicídio? Depois dessa palestra de hoje, né, Karina? Muito boa. Né? Com certeza. Então, a enquete tivemos 36 votos sim e 14 não. Exatamente. Apresentar aí o brinde, O tá? brinde. Acho que vai questão pra baixo. É a panela, né, de arroz, né? Então vamos ver quem vai vapor. ser agora contemplado? Vamos. Ou a contemplada? 50 pessoas participando do sorteio. Opa, olha, hoje a live bombou, viu? Se não sair para ninguém, eu vou levar. Dez. 10. É, 10. Tira isso. Vou tirar aqui. Doutor Wagner fala pra gente aí, vai cantar aí. Qual o Doutor número? Wagner falar um número. Qual o número aí? Número 10. Opa! E Aí, ó. Nossa camisa 10, tu tirando número 10. Número 10. E é uma mulher, como vocês pediram. Ei! É a Débora Regina. E Débora? Parabéns, Débora. Débora Regina. A senhora Responde tem que aí responder pra a partir nós. de agora, vou botar aqui iniciando 30 segundos. Alô, Débora, responde aí, 30 segundos. Levar essa panela para casa. Ganhei na nossa live. Eu gosto de fazer a panela, o arroz na panelinha mesmo. Débora Regina foi o nome. Débora Regina, vamos Fala lá. aí, ganhei. Vou deixar aqui uma mensagem final. Pode deixar que a senhora ainda vai falar. Temos que ver se ainda tem pergunta. Débora Regina. Obrigado. Opa, Tá parabéns. presente. parabéns. Aí, ó, nem chegou a Parabéns, contar os Débora. 30 segundos. Parabéns, Débora. Fala aí pra nós aí onde você quer buscar, no sindicato ou no estacionamento da Reduc. Então, Débora, deixa aí nos comentários onde você quer retirar o brinde. Na Reduc ou aqui na própria sede do Sitcom. Alguma pergunta, Léo, sobre o tema? Eita, agora deixa eu só procurar que veio bastante aqui. Mas pode ir falando aí que eu vou procurando aqui. Tem algumas interações aqui, ó. A Natasha de Souza. Eu sou a favor de homens
plantadores de mulher serem doadores de órgãos, querem ou não. Ela defende que, acho que eu entendi aqui a colocação dela, na linha daquilo que você falou, né? Nós temos uma legislação que penaliza de 20 a 40 anos, né? O fato do crime ser cometido na presença de filhos, por exemplo, potencializa, Sim. uma série de detalhes que vão potencializando para aumentar a pena até o limite de 40 anos. O que ela está trazendo é, vocês não acham que o fato de ser condenado com trânsito em julgado obrigaria, aí seria uma legislação, né? Porque hoje a doação de órgãos Ela é optativa, né, da própria pessoa, né? Exatamente. Pelo que eu entendi da colocação dela, ela quer transformar isso em positivo para pessoas que cometam feminicídio, né? É uma ideia que ela traz, né? Isso não consta na nossa legislação hoje. Mas aí, Léo, Tem mais. O Wagner Camacho deixa assim: eu sou a favor da castração química para o crime de estupro. Não só ele, muitas pessoas. E aí vou ficar devendo aqui, eu não sei se existe algum projeto em tramitação ou alguém que já tenha pretendido colocar isso, mas eu já ouvi muita gente falando a respeito disso, né? Marcelo Melo deixou assim: pena de morte é pouco para o feminicídio. Assim, a não gente, tem no nosso Brasil. o Brasil, a Constituição brasileira não abraça essa ideia da pena de morte, né? Então não está previsto nem na legislação, nem na Constituição Federal. Carlos Eduardo deixou assim: meus parabéns pelo esse assunto tão importante nesse atual momento que vivemos. Legal. Opa, obrigada. A hora passa e a gente Nem percebe. O papo foi muito gostoso, né? Sim. Wagner Camacho deixou assim outro comentário aqui: a justiça brasileira deveria criar a lei mais severa para crimes de feminicídio. Em verdade, né, o que a gente tem percebido é que não é só a gente ter uma lei, a gente precisa combater isso nos nossos seios, na família, na forma da condução da criação dos meninos. Menino hoje ele tem que saber lavar uma louça, ajudar em casa, ter uma consciência geral e global de que o corpo da mulher é dela, entendeu? O corpo, assim como o corpo dele é dele, como o não dele é não, o dela também tem que ser respeitado, né? Então são posições que a gente tem que aprender desde criança. E as mães tentam, né, influenciar isso, mas os pais também têm que trazer essa questão para dentro dos seus lares. Eu acho que hoje o que a gente vive em sociedade, nós evoluímos tanto tecnologicamente. Hoje em dia a gente está com IA, a gente está com tanta coisa, né? Até no judiciário hoje a gente tem uma justiça um pouco mais séria em razão de PJE, de tantas transformações que vem no mundo hoje. Os processos não são mais físicos, sim, são eletrônicos. Mas e com relação à sociedade? O que a gente pode fazer, né, doutor Wagner? O que o senhor acha que a gente deveria pensar hoje como sociedade, já dentro do nosso mundo, sem ser só jurídico? Mas hoje o senhor que é pai, que é avô também, né? Sim. Que o senhor tem uma netinha, né? Joaquina, não é isso? Jojo. Linda. E aí, o que a gente poderia olhar hoje para a gente estar construindo uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para a gente estar pensando no futuro hoje, para a gente combater esse feminicídio? Então, assim, todas essas pessoas que estão nos acompanhando aqui na live, e já agradecendo novamente a audiência, você perguntar para essas 50 pessoas, muito possivelmente, as 50 vão dizer assim: caramba, eu tenho um sonho, né? Quais são os nossos sonhos? Parece que, em regra, os nossos sonhos estão vinculados a questões de natureza material. Ok, a gente quer ter uma casa, quer ter um cantinho para chamar de nosso, quer melhorar a nossa mobilidade com um carro, com uma moto, né? Um scooter, uma coisa que valha, ou se for alguém que resida mais afastado, uma bicicleta. Quer ter um smartphone, enfim. E a gente pensa assim: poxa,
Eu preciso ter uma economia para os meus filhos, uma boa escola. Eu espero que ele tenha uma educação legal, que ele se projete. Tá. Tudo isso é muito importante. Mas aí eu volto àquela reflexão de mais cedo, né? Olhando esse caos de sociedade que a gente tem, com muita violência, todo tipo de violência. Será que é só isso? Tudo isso é importante, muito importante. Mas a gente parece que a gente precisa passar por uma transformação na nossa cabeça. A sociedade de hoje não é igual à sociedade de 1976. Nem é igual à sociedade de 80, 90, do início desse século. Muita coisa está acontecendo. Ainda que a gente não concorde, mas muita coisa está acontecendo. É preciso olhar e entender que é uma sociedade plural, divergente, em muitos aspectos. Isso não é ruim. Você constrói com isso, com a divergência. Sim. Precisa respeitar o outro, precisa respeitar o não do outro, a ponderação do outro. Então, nessa questão do empoderamento feminino, ou das diversas violências cometidas historicamente contra as mulheres, os espaços de poder, os espaços profissionais, trabalho na mesma empresa, mesmo cargo, mas eu ganho menos, porque sou mulher. Por exemplo, tá? Todos os tipos de violências, incluindo feminicídio, acho que isso passa obrigatoriamente por uma questão de cabeça, cultural. Eu anotei aqui o seguinte: o feminicídio não é um crime passional, entre aspas. É resultado de uma cultura que naturaliza o controle e a violência contra a mulher. Verdade. É o resultado de uma cultura que naturaliza o controle e a violência contra a mulher. Naturaliza controle e acha que violar a mulher é normal. O que a gente pode fazer? Aí dica, alô galera, a Omarada que nos acompanha aqui, né? O Wagner, o Cláudio, enfim, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. O que eu faço? Qual é a nossa postura? Não relativizar agressões. Apoiar mulheres em situação de risco. Denunciar. Cobrar políticas públicas. Nossa colega advogada lá de Xerém, alô Michele, cobrar políticas públicas efetivas. Educar meninos e homens para relações não violentas. Né? Se eu fosse provocar aqui, no meu tempo, né, eu fui um garoto, assim como meus dois outros irmãos, somos três, criado pela minha mãe. É um retrato de um recorte de uma turma aí, né? De uma turma grande, né? Criado pelas mães. Hoje, muitas mulheres ainda, somente elas, se incumbem dessa tarefa administrativa pesadíssima da casa e de cuidar dos filhos. Graças a Deus, em muitos lares, os homens também têm essa atuação, desafogando um pouco a cena da mulher, né? Porque além de mulher, ela é mãe, é profissional, enfim, etc, etc. Então, multitarefas. O detalhe aqui é que mulheres e homens que cuidam das suas famílias, constituídas por meninos e meninas, especialmente educar meninos e homens para relações não violentas. Então, são atitudes que a gente pode começar a fazer agora. Não naturalizar a violência, apoiar mulheres em situação de risco, denunciar. O meu vizinho está espancando a mulher, vou denunciar. Briga de marido da mulher, a gente passou a meter a colher, sim. Então, são pequenos gestos que no conjunto, tá? O somatório de forças e esforços nessa direção pode construir uma sociedade mais humanizada e que respeite os nãos, os porquês das mulheres. Lembrando que ajuda, né? Tem que ajudar a denunciar.
Existem canais gratuitos e sigilosos disponíveis 24 horas por dia. Verdade. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, orientação e denúncia. Ligue 190, Polícia Militar, em caso de emergência flagrante. Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAN, Unidade Especializada da Polícia Civil para esses casos. Defensoria Pública e Ministério Público para assessoria jurídica gratuita. E sobre o processo, Léo? Já vou ler aqui. Ananda Guiar deixou assim: é importante lembrar que a Lei Maria da Penha também se aplica à violência de gênero praticada por pai, irmão ou outro familiar. Como já reconheceu o STJ, o machismo estrutural ainda sustenta a falsa ideia de que a mulher ocupa a posição inferior e de submissão. Deixa eu Como sempre- a gente Perfeita sempre observação. diz, lugar da mulher onde ela quiser. Essa observação é importante até para a gente não reduzir os personagens, né? O personagem, quer dizer, estatisticamente, o algoz é sempre o companheiro. O marido, o noivo, o namorado, o ficante, o companheiro. Genericamente falando. Estatisticamente é isso. Mas não é só isso. Então, essa observação da Fernanda é extremamente importante, porque não se resume a isso. Esse ataque contra o gênero feminino, especialmente nos ambientes familiares, ele, em regra, parte do companheiro, mas pode vir do irmão, do próprio pai, Exatamente. Sim, verdade. de um tio. Jurídico, doutora, veio Ana Lúcia Jurídico. perguntando sobre o LCD Engenharia. LCD, Karine. Opa, vamos lá então passar aqui para o departamento jurídico. Vamos dar uma olhadinha aqui. LCD Engenharia Reduc ou Tecan? Reduc. Na Reduc, vamos lá, foi arquivado o processo, uma vez que a gente não localizou os ativos financeiros, e nós já estamos preparando a ação principal. Aproveitar também e falar da LCD Engenharia do Tecan, que também ocorreu a mesma situação. Nós não localizamos ativos financeiros, o processo também já foi arquivado, e nós estamos preparando a ação principal para estar distribuindo, tá bom? Assim que a gente tiver maiores informações, nós vamos passar para vocês. Wagner Camacho, doutora Karina, tem alguma informação a respeito da FGTS LCD Osmose? Então, da LCD Osmose, eu fiz uma petição no dia 27 de fevereiro, já reclamei inclusive hoje no balcão virtual, porque ela ainda não foi analisada pelo juiz, uma vez que o banco não efetivou ainda a transferência, porque ele requereu algumas informações sobre a forma de pagamento, a listagem, data de admissão e demissão de todos vocês. Como eu já informei que já tinha isso na planilha que nós apresentamos junto, né, para que fosse expedido o alvará, agora a gente está aguardando o juiz está mandando de novo o alvará com essa informação prestada, né, atendido esse comando do banco, para que ele possa fazer a transferência, ok? Valcir deixou assim, ó: como está a situação dos colaboradores da Termo Rio em relação ao processo trabalhista contra a TD? Vamos lá, TD Construções. Nós vamos ter uma audiência que será no dia 17 de março, às 8 horas e 31 minutos. Tá bom? Wagner Vieira, e sobre a MIP? MIP, qual delas? Ele não especificou. Vamos lá então, vamos Só tem lá. 163 e 180. Então, 163 e 180, né? Está concluído para a sentença do pessoal do contrato 180, tá bom? O Ministério Público deu parecer favorável aos trabalhadores. E da MIP, da Transpetro 63, foi publicada a sentença favorável aos trabalhadores, agora no dia 3 de março, condenando subsidiariamente a Transpetro. A gente agora vai aguardar o prazo de recurso, ok? Uma vitória aí do jurídico do sindicato. Nilcélio Lima deixou uma aqui relacionada à aposentadoria. Tenho 61 anos, já posso dar entrada na minha aposentadoria? Tem que vir ao sindicato para a gente estar fazendo a contagem, né? Por idade, não. Temos que ver se tem por tempo de contribuição. A página- especial. A página 100% deixou assim: eu gostaria de perguntar à doutora Karina se tem alguma novidade em relação ao FGTS do Osmose. consórcio Osmose Reduc. Bom, eu já acabei de responder, né?
A gente está aguardando a liberação do fundo de garantia de vocês, porque o banco, ele solicitou, ele teve uma dúvida com relação ao período de admissão e demissão de vocês. E aí ele solicitou que essa informação fosse prestada. Só que eu fui ao banco pessoalmente e falei, olha, está na planilha a data de admissão, demissão, PIS, todos os dados de todos os trabalhadores estão aí. Não tem problema nenhum, é a data de admissão e demissão que está aí. Mas aí eles querem que o juiz informe se é aquela data mesmo, e aí por isso eles mandaram de volta. Eu fiz uma petição, já fiz balcão hoje reclamando que a minha petição que eu fiz no dia 27 de fevereiro ainda não foi analisada pelo juiz, e eles vão analisar o mais rápido possível para estar devolvendo ao banco com a informação que eu prestei, tá bom? Na mesma pergunta ele deixou assim também, doutora. E sobre o informe do imposto de renda, como fazer para pegar com a empresa? Olha, o sindicato já solicitou, tá, um informe de imposto de renda, tá? Mas vocês têm que procurar o contador da empresa. Tá bom? Ou particular. Ou particular, para vocês estarem tentando verificar essa questão e como fazer o seu imposto de renda. Eu queria estar falando aqui que na semana que vem, na quarta-feira, como é mês das mulheres, eu e a doutora Karina, a gente teve um convite para a gente estar participando também de uma live lá pelo pessoal da UGT. Aí na quarta-feira a gente vai estar, olha, a gente vai estar FETERG. né? Da FETERG. Da FETERG, né? Junto com o doutor Cláudio, né, que é advogado também da UGT, amigo nosso, Domênica também. E falar aqui para vocês que nessa semana, na segunda-feira, né, que foi o dia do meu aniversário, queria agradecer o carinho de todos que estiveram lá comigo, naquela homenagem. Para mim foi muito gratificante, entendeu? Eu queria agradecer a todos que estiveram lá, tiraram uma foto comigo e me deram um abraço. E para mim foi muito legal. E outra coisa, naquele mesmo dia eu saí dali correndo, né, para uma reunião, né, que eu tive na refinaria, para estar tratando, né, sobre essa empregabilidade de mão de obra feminina, e nos foi passado que vão estar nos ajudando, entendeu? Referente a isso. Olha que Deixei grande lá o vitória currículo aí, das meninas. lá. Olha, meninas do Corre, olhem isso. Então, essa informação. a refinaria, né, o responsável lá, se propôs a estar nos ajudando. Entendeu? Isso é uma Então, grande vitória aí para as Legal. mulheres. sim, uma luta diária, né? É uma luta diária, né? Porque nós falamos tanto de feminicídio, da questão da mulher e a empregabilidade feminina na Constituição Civil, a gente está sempre batendo, né? Porque a gente não quer só mulher trabalhando como observadora, né, doutora Paula? Sim. Técnica de segurança do Ajudante. trabalho, ou ajudante. A gente quer as mulheres caldeireiras, Montadora de andaime, operadoras de grua, soldadoras. Né? A gente quer que a mulher ela tenha um lugar aonde ela quiser, que ela possa ganhar o seu pão de cada dia também. São E trazer muitos a sua desafios. São subsistência muitos alimentar para desafios. sua casa, sua família e para ela própria, né? Ali tá tendo seu lugar ao sol, né? No caso, na que vem, será na quarta-feira, né, Léo? Quarta-feira. Na quinta-feira estaremos aqui de volta. Exatamente. Então Com vamos novos temas aí finalizar. para vocês. 1h17. Opa, olha, hoje a nossa live foi recheada. A gente gostaria de agradecer imensamente a sua presença, Dr. Wagner, enriqueceu a nossa live, trouxe informação, cultura. A gente queria mesmo trazer um advogado e não uma advogada para falar de feminicídio, justamente para a gente estar combatendo essa cultura, porque o feminicídio, a voz tem que ser de todos, dos homens e das mulheres para combaterem. Você trouxe a sua visão não só como advogado, mas também como homem, como pai, como avô, que também já é um avô, né, de 3 netos aí, tem uma netinha, e de uma visão, né, global, né, desde a tua geração para chegar até nas novas gerações, de você que já foi filho, e assim, de uma mulher guerreira que trouxe aí a sua visão de vida, né, que você chegou até aqui. E a gente fica muito feliz de poder contar aqui com a sua presença. Volte mais vezes, né, já fica aqui o convite. Não só meu, como da doutora Paula, acredito. E muito obrigado aí pela sua presença, tá? Eu queria agradecer a presença de todos, né? Agradecer aqui o ilustre advogado, né, Dr. Wagner. E ficaremos aqui a tarde toda falando desse tema, porque pra gente é muito gratificante, né?
A gente está levando informação aqui para todos, né? Para quem está nos ouvindo aqui. E dizer que tem que denunciar, não pode se calar. Porque quando você se cala, o agressor aproveita de você. Entendeu? Então você tem que falar. Eu queria estar agradecendo a todos a presença, doutor. Bom, agradecer novamente a doutora Paula, a doutora Karina, ao Sérgio aqui. Léo, que nos assessora aqui, nos acompanha aqui no estúdio. Agradecer a audiência, agradecer a todos e dizer assim que é uma oportunidade como essa. Primeiro, elas não acontecem a todo momento. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo por esse tempo. O tema é extremamente desafiador, rico, em potencialidades. Ficaremos aqui fazendo um estudo profundo sobre todas as pequenas partículas que compõem o tema. Eu espero que, de alguma forma, essas dicas, essas pequenas falas tenham ajudado a entender a importância de ir nessa direção do enfrentamento, mas de soluções. Você falou agora sobre não ficar calado, né? O silêncio, ele empodera o agressor. Com certeza. Potencializa a agressão, né? E só ajuda o mal, só ajuda a perpetuar um estado de coisas que não é bom. Se você, que nos acompanha, concorda conosco, se você acha que realmente isso precisa ser debelado da nossa sociedade, faça a sua parte. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer aí, tá? A presença do nosso advogado que esteve hoje aqui fazendo essa palestra muito importante para a gente aqui, que é o feminicídio, que a gente vem falando em todas as lives, tá, doutor? Te agradecer de coração. Sérgio também tem duas filhas, te agradecer, né, isso, tenho neto, tenho netas, né? E agradecer ao doutor, que foi um esclarecimento muito bom, principalmente para a classe dos homens, né? Tem que escutar. Tem. Entendeu? Sim. Tem. Muito legal. Isso. Esqueci aqui, não posso esquecer isso nunca. Deixar um beijo aqui para Fernanda Guiar, que me acompanha, para as minhas filhas Júlia e Yuri. E a Fernanda lembrou o seguinte: você precisa falar da Joaquina, que é a minha neta, né? A minha neta do meio. Então, Jojo, beijo. Beijo, boa tarde. Beijo, Até a próxima Obrigada, live. até a Obrigada próxima a live. todos.